existe uma corrente de interpretação do livro do Apocalipse que vê no anjo que fala a João a própria Virgem Maria, que falava a ele, não no sentido teológico de anjo, mas no sentido etimológico, ou seja, a mensageira de Deus. Então talvez muitas coisas que São João escreveu na ilha de Patmos quando já estava velho, sejam situações, revelações e coisas que ele escutou da própria Virgem Maria quando morava com ela. Vamos aplaudir a mulher do Apocalipse. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí. Quem tiver a sua Bíblia, nós vamos abrir agora no livro do Apocalipse para mergulhar em seus mistérios. Acho que não tem dificuldade nenhuma de achar, porque Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Vamos lá. Nós vamos abrir no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse, em que São João, ele vai falar sobre as 7 igrejas. Quem está nos acompanhando em casa, pode pegar também, porque agora nós vamos mergulhar em mistério. Nós vamos agora mergulhar em revelação, porque você vai entender de que forma Nossa Senhora é aquela que prepara o caminho para a vinda gloriosa de Jesus. Quem acredita aqui que Jesus vai voltar, levanta a mão e diga eu. E quem prepara a chegada de Jesus? A Virgem Maria. Jesus é o sol da justiça que vem para iluminar as trevas do mundo. Maria, ela é a estrela da manhã que vem à frente do sol para nos dizer que Jesus está chegando. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Essa palavra aqui vai mostrar aquilo que São João escreveu às 7 igrejas. Então nós vamos ver aqui que tem uma mensagem à igreja de Éfeso, uma mensagem à igreja de Esmirna, uma mensagem à igreja de Pérgamo, uma mensagem à igreja de Tiátira, uma mensagem à igreja de Sardes, uma mensagem à igreja de Filadélfia e uma mensagem à igreja de Laodiceia. São as 7 igrejas do Apocalipse. Agora, existe um místico da igreja, teólogo do século 17, chamado Venerável Bartolomeu Roshauser. Alguém já ouviu falar dele? Levanta a mão. Ele é pouco conhecido, mas eu digo para você uma coisa. Segundo muitos teólogos, a interpretação que o Venerável Bartolomeu Roshauser fez do livro do Apocalipse é a melhor interpretação teológica já feita. É a opinião de muitos teólogos. E a grande luz que Bartolomeu Roshauser lança sobre as 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte: essas 7 igrejas, segundo Bartolomeu, não são somente igrejas geográficas, não são somente igrejas locais, mas as 7 igrejas do Apocalipse, elas simbolizam 7 tempos da igreja, 7 épocas da igreja, pelas quais a igreja passaria até a volta de Jesus. Então vamos lá. A primeira igreja, segundo o livro do Apocalipse, é a igreja de Éfeso. Segundo Bartolomeu Roshauser, a igreja de Éfeso, ela simboliza o tempo dos apóstolos. A palavra Éfeso em grego significa impulso. A igreja de Éfeso é o impulso inicial da igreja. A igreja de Éfeso é o Pentecostes, que ali em Jerusalém veio sobre os apóstolos e impulsionou o início da pregação do Evangelho. E é tão verdade esse significado, que se você olhar no versículo 2
do capítulo 2 de Apocalipse, Deus fala assim à igreja de Éfeso, ou seja, a igreja dos apóstolos. Diz assim: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então aqui, essa mensagem de Deus à igreja de Éfeso está falando sobre os falsos apóstolos, que já no início da igreja estavam lá colocando doutrinas erradas dentro do rebanho de Deus, principalmente aquelas que negavam o mistério da encarnação, que diziam que Jesus não se encarnou. Eram as heresias gnósticas que estavam ali presentes como um risco no início do cristianismo. Então deixa eu ver se você entendeu. A igreja de Éfeso é a igreja dos apóstolos, o primeiro tempo da igreja, que se iniciou em Pentecostes e foi até o ano 90, quando São João morreu, o último apóstolo que morreu. A segunda igreja, se você continuar olhando aí no livro do Apocalipse, qual que é? É a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna, em grego, significa mirra. Sabe o que é mirra? É uma erva amarga de comer. Quem aí gosta de comer coisa amarga? Já comeram melão de São Caetano? Quem que já comeu, levanta a mão. Lá no Mato Grosso tem muito, né? Melão de São Caetano é amargo. A mirra é uma erva amarga. Diz Bartolomeu Roshauser que a segunda igreja, a igreja de Esmirna, fala desse amargor porque é a igreja do tempo dos mártires, ou seja, aqueles que sofreram o martírio dando a vida por Jesus. Essa segunda igreja, ela vai do ano 90, né, quando morreu o último apóstolo, até mais ou menos o ano de 313, quando o Império Romano se converteu. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, é a igreja dos mártires, e por isso mesmo, você pode acompanhar comigo, ali no versículo 10, aquilo que Deus fala aos mártires, quando Ele diz: nada temas, ante ao que hás de sofrer. Deus fala: por esses dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. São os mártires do início da igreja. Então deixa eu ver se você entendeu. Primeira igreja é a igreja dos apóstolos. Segunda igreja, a igreja dos mártires. Aí vem a terceira igreja, que você pode ver na sua Bíblia, que é a igreja de Pérgamo. Você sabe o que é Pérgamo em grego? Quer dizer pergaminho, quer dizer livro. A igreja de Pérgamo, que vai ali da conversão do Império Romano, no ano de 313, até mais ou menos o início da Idade Média, no ano 800. Veja só, quando o Império Romano se converteu ao cristianismo, e a sociedade se tornou uma sociedade cristã, aí, como a perseguição, ela diminuiu de intensidade, agora sim, as igrejas podiam ser construídas, as pessoas podiam se dizer católicas, cristãs, e a igreja pôde sentar e discutir teologia. E aí o Espírito Santo suscitou nesse tempo os chamados santos padres da igreja, homens sábios que utilizaram da filosofia grega para dar todo o corpo linguístico da teologia da igreja, utilizando os termos da filosofia grega sobre pessoa, sobre natureza, sobre relação, e aí com essas formulações que a igreja estabeleceu os primeiros dogmas de fé. Então a palavra Pérgamo é livro,
onde esses santos padres teólogos poderiam escrever as suas formulações. Por isso que o Apocalipse diz, à igreja de Pérgamo, aquilo que Deus fala a ela, Deus diz assim, versículo 13: Tu te apegaste firmemente em meu nome, e não renegastes a minha fé. É Deus falando para os santos padres que professaram a fé da igreja no primeiro milênio. Então deixa eu ver se você está pegando. Primeira igreja, igreja dos apóstolos. Segunda igreja, igreja dos mártires. Terceira igreja, igreja dos doutores, aqueles que escreviam sobre os mistérios que ali eram colocados nas grandes formulações dogmáticas da igreja. Agora a gente chega no quarto tempo da igreja. É a igreja de Tiátira. Você pode ver aí na sua Bíblia que em grego a palavra Tiátira significa triunfo. A igreja de Tiátira, segundo Bartolomeu Roshauser, é a igreja da Idade Média, que vai mais ou menos ali do ano 800, com a coroação de Carlos Magno, até